Olá, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Hotel é uma temporada que eu acho um tanto quanto difícil de eu poder falar dela, porque foi a despedida da Jessica Lange, ela já não tava mais nessa temporada e eu choro toda noite por causa disso, eu admito. Mas apesar da temporada ser muito bonita em questões de fotografia, planos, etc., eu acho que o Ryan, ele se perdeu um pouco na história, ele quis incluir muitas coisas, ele quis dar muita visibilidade pra Lady Gaga e ela fez um ótimo trabalho, mas ele quis dar muita visibilidade pra ela, o que eu não acho também que seja ruim, mas ao mesmo tempo ele não conectou bem os fatos e ali as coisas. Então eu acho que Hotel foi uma temporada que não foi tão bem sucedida quanto as outras, apesar de eu ter gostado também bastante, mas ao mesmo tempo ela é cheia de referências muito boas. E aí a primeira referência que eu posso trazer pra vocês é a de O Iluminado. A gente já tinha visto essa referência em outras temporadas de American Horror Story, mas aqui ela vai ser infinitamente mais forte, porque primeiro a gente tem um hotel, diria que o hotel ele chega a atuar quase como um personagem independente ali durante a estrutura da narrativa, porque ele vai ser o condutor de todas as coisas que acontecem ali durante a temporada e ele vai ter personalidade. Além disso, se vocês repararem bem, o tapete na entrada do Hotel Cortez em American Horror Story, ele é igual ao do Overlook. E aí em Iluminado a gente também vê essa presença de fantasmas e coisas que estão aprisionadas ali no hotel, e em American Horror Story vai ser a mesma coisa. Vocês lembram que todas as pessoas que morrem ali no Hotel Cortez, elas ficam aprisionadas no hotel para a eternidade. Então, essa questão dos personagens vai ser muito parecida nas duas produções. Outro filme que vai servir de inspiração para American Horror Story é Fome de Viver, que tem o David Bowie como um dos protagonistas. E eu vejo que a dinâmica dos casais ali, da Condessa com os amantes dela e no filme, eles vão ser muito parecidos. Porque no filme a gente tem a presença de uma vampira que se relaciona com as pessoas, e aí existe também um vírus que ela passa para essas pessoas, e esse vírus dá imortalidade para essas pessoas, e aí conforme ela vai cansando dessas pessoas, ela vai descartando elas. E a gente vê isso muito na Condessa, que ela vai trazendo os amantes dela, ela vai infectando as pessoas, e quando ela não tá mais satisfeita, ela descarta essas pessoas. E por a Lady Gaga ser muito fã do David Bowie, eu acho que isso foi uma influência que ela levou pra temporada e pro roteiro de American Horror Story. Outra referência é Seven, que a gente vai ver que em Seven a gente tem essa coisa de um serial killer e deixando pistas conforme ele vai matando as pessoas, e ele vai usar como base pros assassinatos dele os 7 pecados capitais, e a gente vê em American Horror Story que a narrativa começa desse jeito também, o policial investigando uma série de assassinatos e todos eles envolvendo os 7 pecados capitais. Então os filmes eles vão se parecer muito nessa questão de narrativa mesmo, de construção de narrativa. A gente também tem a Aldeia dos Amaldiçoados, que vai ser uma questão mais estética. Em A Aldeia dos Amaldiçoados, a gente tem um grupo de crianças que andam em bando e são todas louras e todas desprovidas, assim, de emoções. Elas andam em bandos, mas de uma forma muito robótica. E os filhos da Condessa em American Horror Story, eles também vão ser desse jeito. Eles vão ser meio que sem emoções, vão andar sempre em bando. E aí o filme e a série, eles vão se parecer por essa questão estética mesmo das crianças. A aparência física delas é muito parecida. Bom, e aí de novo, Psicose, em que a gente tem essa presença do hotel, que existe lá o Bates Motel em Psicose e o Hotel Cortez em American Horror Story. Mas, além disso, a gente tem também essa coisa de os hóspedes chegam, são muito bem tratados, e aí a gente tem a Kathy Bates como a recepcionista do hotel, e ela vai ser muito atenciosa, muito cuidadosa com os personagens.
do mesmo jeito que o Norman Bates ele é em Psicose, que ele tem essa aparência doce e ele te ganha por essa questão dele ser doce, dele te tratar bem, só que é tudo no exterior, né? A gente descobre em O Hotel Cortez e no Bates Motel que essa questão doce deles é só por fora e que eles têm problemas e eles são doentios por dentro e na personalidade verdadeira deles. Então a gente vê essa semelhança nas duas produções por conta disso. Além, claro, da Kathy Bates ser super protetora com o filho dela, o Donovan, que é um dos amantes da Condessa, e a gente viu também em Psicose que isso acontece, que a mãe do Norman Bates, a Norma, ela era muito protetora com o filho, então os enredos eles vão se parecer muito nessas partes e nessas questões. Aí no episódio de Halloween, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, o episódio de Halloween ele tem mais importância na temporada como um todo. E no episódio de Halloween a gente vai ver que existe um jantar que é promovido pelo dono do hotel, que já morreu, né? E é um fantasma que fica habitando ali dentro do Hotel Cortez. Mas a gente vai ver um jantar que ele faz anualmente no Halloween pros outros amigos serial killers dele. E a gente vai ver a presença da Aileen Wuornos, que foi interpretada pela Lily Rabe. E aí existe um filme chamado Monster que retrata a vida real dessa serial killer que foi a Aileen Wuornos. You're the first and only person who knew me real close. And didn't think I was bad or, you know, maybe I fucked up a little bit, you know? O filme é incrível, a atuação da Charlize Theron é maravilhosa, assim. Só a atuação dela já vale pra assistir o filme. E ele vai contar a história da vida da Aileen, como ela chegou a ser serial killer. Ela já sofria muito, então assim, uma hora ela se revolta com isso, e aí a gente vai descobrir como que todos esses fatores da vida dela influenciaram pra que ela se tornasse uma serial killer. Então assim, o filme é excelente e vale muito a pena. Aí a gente também tem o personagem do Denzel Harris, que é a Liz Taylor, que trabalha no bar do Hotel Cortez. A homenagem que o Ryan faz pra Elizabeth Taylor nesse personagem é muito profunda, porque a gente vê a presença do delineador preto com a sombra verde, o turbante, a postura. Então, além de a pessoa da vida real se chamar Elizabeth Taylor e o personagem se chamar Liz Taylor, foi uma homenagem muito forte, assim, do Ryan, que foi uma coisa que me deixou bem feliz, assim, de ver como que ele homenageou e como que ele tratou esse personagem na questão do figurino, da postura, de todas as coisas ali pra compor esse personagem e pra homenagear a Elizabeth Taylor. Então, assim, eu acho muito maravilhoso o jeito que ele trouxe essa homenagem, como ele compôs de uma forma bem sutil. Outra homenagem que a gente vê nessa temporada é o personagem da Angela Bassett, que ela chega esculachando com tudo. Ela aparece ali por volta do terceiro episódio e a gente vai descobrir que ela era uma antiga amante da Condessa e a Condessa transformou ela em vampiro e assim ela é imortal e também assassinou um dos amantes da personagem da Angela Bassett. E aí, essa personagem vai atrás da Condessa em busca de vingança. Só que a gente descobre que ela era uma atriz muito bem sucedida nos anos 70 e aí ele vai trazer pra gente os posters clássicos de filmes dos anos 70 e esses elementos estão conectados com os filmes da Pam Grier dos anos 70, então é uma homenagem também muito singela, mas que foi muito bem feita. Então assim, parabéns Ryan pela homenagem que você fez nessa temporada, porque foram homenagens muito boas e com referências excelentes. E todo o visual da personagem também vai ser construído em cima desses filmes, o jeito, a postura também, o jeito de falar, todas essas coisas vão ser construídas em cima desses filmes da Pam Grier. E eu achei que foi uma homenagem muito boa essa que ele fez para esses personagens e essa época do cinema. Outra homenagem que foi muito mais singela do que essas outras duas é de Misery, que foi interpretado pela Kathy Bates. Então, assim, Misery foi o filme que transformou a Kathy Bates em Kathy Bates. E como que vai ser construído esse personagem da Kathy Bates em Misery? Ela vai ser muito doce também, muito atenciosa, e ela vai levar o escritor favorito dela para casa dela depois de um acidente, ela cuida dele. You've written just isn't fair. Not fair. That's right. When I was growing up in Bakersfield, my favorite thing in all the world was to go to the movies on Saturday afternoons for the chapter plays. Cliffhangers. I know that, Mr. Man. They also call them serials. I'm not stupid, you know.
E aí a gente se afeiçoa pelo personagem, até descobrir que, na verdade, ela não é tão doce assim, ela é doida, ela é maluca, e ela só levou ele pra lá porque ela é obcecada por ele, pelos livros dele. E aí, em American Horror Story, o personagem da Kathy Bates vai ter essas mesmas predisposições psicológicas. Ela vai ser muito doce, ela vai te ganhar porque ela é fofa e ela é atenciosa. E aí, conforme a narrativa vai se desenvolvendo, a gente descobre que, na verdade, ela não é tão doce assim, ela não é tão atenciosa. Só que aí, nesse ponto da narrativa, você já ama a personagem, então, tipo, você tá cagando pras coisas ruins que ela vai estar fazendo, porque ela já virou ali uma parte da sua família, você já tá conectado com ela, você já se afeiçoou com ela. Então, assim, a narrativa, ela vai ser muito parecida. E eu achei bem legal, porque é uma homenagem pra Kathy Bates mesmo. Então, assim, sensacional também. Eu imagino que ela deva ter ficado muito feliz com isso. E a última referência é a do James March, que é o dono do Hotel Cortez, que ele foi inspirado no Dr. H.H. Holmes. Ele construiu uma série de hotéis em que ele tinha câmaras secretas para assassinar as pessoas. E a gente vê que isso existe muito fortemente ali no Hotel Cortez. Essa questão das câmaras e das salas de tortura e essas coisas todas que vão ser construídas ali. E isso existiu. Estima-se que o Dr. H.H. Holmes assassinou 29 pessoas, mas as suspeitas são de que passaram de 200. Então, o Ryan se inspirou nesse caso da vida real para fazer a construção do Hotel Cortez e do personagem do Evan Peters, que é o James March. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Semana que vem eu volto com 10 referências em American Horror Story Roanoke. E boa maratona!